Romanos capítulo 4, verso 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, capítulo 19, versículo 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração? Senhor, toca-nos através da tua palavra essa noite. Move os nossos corações, abre o entendimento espiritual, abre os nossos olhos, porque precisamos te ver, precisamos receber a tua palavra, precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, porque é o ouvir da tua palavra que gera fé, que traz crescimento, que traz mudança, e nós oramos para que agora toda a unção do Espírito Santo esteja potencializada em nossas vidas, em nossos corações, para receber esta palavra e gerar um tempo totalmente novo em nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A história da fé de Abraão é realmente impressionante e é também muito importante para nós cristãos. Porque segundo o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, muitos anos depois que Abraão viveu, Paulo está dizendo o quê? Abraão foi o nosso pai na fé. Paulo, em outras palavras, está dizendo, nós estamos aqui porque um dia Abraão resolveu crer. Nós estamos aqui porque um dia Abraão não desistiu de buscar a Deus, servir a Deus, orar a Deus e esperar em Deus. Quando nós falamos da fé de Abraão, ou acerca da fé, a Bíblia nos traz muito material sobre isso. E hoje, por exemplo, eu quero citar que Jesus falou acerca da fé de duas pessoas. Ele falou acerca da fé de um centurião romano, um homem que creu no impossível. Lucas, capítulo de número 7, Jesus também falou, elogiou a fé de uma mulher cirofenícias. Mateus capítulo 15, onde Jesus disse, nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. Ao falar sobre fé, Jesus também citou a cidade de Nazaré. A Bíblia diz que em Nazaré ele não pôde fazer muitos milagres, porque as pessoas dali não tinham fé. Em Lucas 18, Jesus chega a dizer, quando o Filho do Homem voltar à terra, vier à terra, será que ele vai encontrar fé? Lucas 18, 8. Jesus tinha fé como tópico principal dos seus ensinamentos. E a fé é o tópico principal da sua vida também. Porque não é todo tipo de fé que vai te salvar. Não é todo tipo de fé que vai trazer respostas à sua vida. Tiago, por exemplo, o irmão de Jesus, escreve sua carta e ele fala que existem 3 tipos de fé. Existe a fé morta, existe a fé dos demônios e existe uma fé dinâmica. A fé que toca o coração de Deus.
esse próprio Paulo, aos Coríntios, também falou de fé. Ele disse que nós precisamos nos examinar a nós mesmos para ver se ainda estamos na fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo fala isso. O autor aos Hebreus disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Toda a Bíblia vem recheada de assuntos de fé. Os dias de Abraão constituíram uma fé adulta, uma fé dinâmica, uma fé madura, um homem que tinha uma fé correta em Deus, que sabia como aplicar a sua fé. E o texto que nós lemos aqui hoje tem milhares de anos depois de Abraão. E o apóstolo Paulo está dizendo o quê? Ele está citando a fé de Abraão, a importância da fé de Abraão, no que Abraão creu, como Abraão viveu, como ele se comportou. E Paulo estava dizendo, hoje a nossa fé é no mesmo Deus que Abraão creu. A fé de Abraão alcançou a nós. Ele diz mais, ele diz que a promessa é para todo aquele que crê igual Abraão creu. Ele está dizendo, vai se cumprir na vida das pessoas a mesma coisa que aconteceu com Abraão, pode acontecer na sua vida se você crer. Paulo está citando a fé de Abraão. E isso é impressionante. Como é que a história de um homem fica milhares de anos depois, gravada no coração de pessoas, registrada pelo Espírito Santo na Bíblia, trazida até nós, mais de 3.000 anos depois. Nós estamos falando da fé de Abraão. Paulo estava citando a fé de Abraão. E meu irmão, sabe qual é a minha oração hoje? Sabe o que eu quero profetizar sobre a tua vida esta noite? Aliás, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Que os seus filhos, os seus netos, as suas gerações, eles vão falar da sua fé. Eles vão falar da relação sua com Deus. As suas gerações, a sua descendência vai proclamar a fé que você tinha. Eu profetizo isso na tua vida, na tua história. Cada filho teu, cada um que é fruto da tua descendência, um dia vai dizer: a fé do meu pai, a vida do meu pai, a fé da minha mãe, o como a minha mãe me levou para o Senhor. A sua fé vai ser gerada em todas as suas gerações, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio nisso. A sua fé, querido, vai ser citada pelos seus descendentes. E Paulo aqui fala da fé de Abraão, e ele fala de 4 características da fé de Abraão, que eu quero deixar com você essa noite, que precisam ser as características da minha fé, da minha vida com Deus, da minha relação com Deus, tem que ser baseada na mesma fé de Abraão, até porque a Bíblia diz, e Paulo disse bem claro aqui, que o Abraão é o pai da fé, não é isso? Ele disse, todos nós somos filhos de Abraão na fé. No mundo espiritual nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque o pai, o filho, reflete quem? O filho reflete quem? O pai. Os filhos refletem os pais. Se olha um filho, ele vai refletir quem são os pais. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Seus filhos vão refletir você. E aqui a Bíblia está dizendo, nós somos filhos de Abraão. Portanto, eu preciso refletir na minha vida a mesma fé de Abraão. A minha vida espiritual, a fé que eu desenvolvo com Deus, tem que ser igual a do meu pai na fé, Abraão, o considerado pai de todas as nações, porque creu. E aí Paulo, então, nesses poucos versos que lemos, resume toda a história de Abraão e as características de sua fé. E é o que eu quero dizer para você hoje. Em primeiro lugar, a fé de Abraão era uma fé que acreditava que somente Deus é capaz de mudar a nossa vida. Abraão acreditou que Deus poderia mudar sua vida. Abraão creu que Deus é o único que muda a vida de uma pessoa. Abraão sabia que sua família, a casa da onde ele era, estava atolada na idolatria.
Gênesis 12 começa a contar a história de Abraão, e ele sai do meio da sua casa, porque a sua casa não tinha futuro. Estava atolada na idolatria, distante de Deus, longe de Deus. E Abraão ouve a Deus e crê e acredita que Deus podia mudar a vida dele, apesar da sua história familiar. Ele não via esperança na sua família, mas creu que Deus podia fazer tudo novo, algo novo, porque só Deus pode mudar a nossa vida. Só Deus é capaz de fazer coisas que não existirem do nada. Abraão olhou para a situação da sua casa, a situação da sua família, e Deus disse para ele: você vai ser o pai das nações. Ele creu, ele recebeu. Deus pode mudar a minha vida, pode mudar a minha história, pode mudar a minha família. E toda a família de Abraão foi mudada pelo poder de Deus, porque um homem creu na palavra de Deus. Em primeiro lugar, a fé de Abraão o levou a acreditar que apesar de uma casa, de uma família longe de Deus, atolada na idolatria, distante das coisas de Deus, podia ser restaurada. Esta noite, meu irmão, esta noite, minha irmã, você é filho de Deus, você é filha de Deus, nós somos filhos de Abraão, e eu quero dizer a você, você precisa crer. Tua família pode estar atolada na desordem, na contenda, em coisas difíceis, mas nessa noite, a fé que nós temos é que Deus muda todas as coisas na sua vida. Somente Deus é capaz de mudar, somente Deus é capaz de restaurar. Abraão sai de casa, vai para um lugar que ele não sabia onde, não sabia quando, não sabia como. Sabe por quê? Porque ele creu. Deus pode mudar a história da minha vida, da minha família, porque Deus olhou para ele e disse: Abraão, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você, eu posso mudar a história da sua família. Esta noite, Deus está olhando para esse lugar, Deus está olhando para a rua Birajara, 188 está dizendo para você: eu posso mudar a história da tua casa, eu posso mudar a história do teu casamento, eu posso mudar a história do teu filho, eu posso restaurar a sua família, eu posso libertar o seu esposo, eu posso curar a sua esposa. Deus está olhando para você hoje dizendo: eu posso mudar a história de sua casa. Você crê, querido? Porque Abraão creu. E o que eu quero te dizer é: não sabote você mesmo, porque tem pessoas que estão se auto-sabotando. Deus tem planos para você, Deus tem projeto para a sua vida, Deus tem mais para você, mas há gente que sabota a si mesmo. Quer dizer, eu acho que eu não mereço, a minha família é ruim demais, isso que aconteceu é tragédia demais, meu filho, eu não quero nem ouvir o que aconteceu com você. O Deus de Abraão, a fé de Abraão, era a fé do homem que foi o nosso pai, porque ele creu. Somente Deus pode mudar a história de uma família. Somente Deus pode restaurar. E eu quero lhe dizer hoje aqui, nós não estamos pregando uma filosofia. Eu não vim aqui pregar uma filosofia, eu não vim pregar aqui uma religião. Eu vim aqui pregar para você que há um Deus que restaura por completo todas as áreas, todos os níveis, da planta dos pés ao alto da cabeça, a tua alma, o teu corpo. Eu vim dizer hoje que a fé de Abraão levou a crer num Deus que muda tudo. Aquilo que os homens dizem não dá, Deus diz dá. Deus pode curar e mudar e restaurar a história da tua vida de novo, querido. Ele pode fazer isso. Deus disse para Abraão: eu posso tocar na sua família. Sai desse lugar, porque eu posso restaurar, eu posso refazer. E Abraão obedece a Deus, e Abraão crê na palavra de Deus. Então a fé de Abraão é um modelo de fé que crê que Deus pode mudar qualquer pessoa, que Deus pode reverter qualquer quadro. Não há um quadro sequer na sua vida que o Senhor não possa reverter. Não há uma situação sequer na sua vida que Deus não possa tocar. Ele é o mesmo Deus.
Ele é o mesmo Senhor. Milhares de anos depois, nós estamos falando a mesma coisa. Há um Deus que pode mudar a história da sua vida. Há um Deus que pode liberar uma unção sobre você e mudar por completo toda a tua vida, todos os teus filhos, todo o teu casamento, toda a tua vida profissional. Há um Deus que ama abençoar aqueles que o buscam e se entregam a Ele. Há um Deus que quer mudar a história da sua vida, meu irmão. Deus pode mudar a história da sua vida. Abraão tinha uma fé capaz de acreditar nisso. Deus pode mudar. Deus pode sarar. Deus pode libertar. Ah, pastor, mas está tão difícil, aconteceu isso, aquilo outro, não aguento mais o quê? Mas Deus pode transformar. A grande questão é se você crê mesmo, é se você tem a fé de Abraão, é se você crê que Deus pode mudar, reverter, restaurar, refazer, avivar, tornar a erguer de novo. Você crê que Deus pode fazer isso, querido? Deus pode fazer isso na sua vida. A primeira característica da fé de Abraão é essa. A segunda característica da fé que Abraão teve que aprender a ter foi a fé que sabe esperar o agir de Deus. Abraão creu, Deus pode mudar tudo. E aí a sua fé o levou a aprender a esperar pelo agir de Deus. Abraão teve que esperar 25 anos até a promessa se cumprir na sua vida. Vale a pena dizer, Abraão não tinha a Bíblia para ele ler, ele não tinha outros crentes para ele se basear neles, ele não tinha pessoas para o ajudar em oração. Abraão estava sendo um instrumento pelo qual Deus estava escrevendo a história. Abraão teve que aprender a esperar o agir de Deus, crer que Deus pode mudar, mas esperar o agir de Deus. Abraão não tinha ninguém ao seu redor. Praticamente sozinho, ninguém o ajudando. E o mais importante é que esse texto de Paulo diz que Abraão soube esperar o agir de Deus da maneira correta. Porque há pessoas que não sabem esperar o mover de Deus da maneira certa. Tem gente que diz, não, eu vou esperar em Deus. Mas você tenta ajudar a Deus. Abraão tentou um pouquinho isso também. Ele foi ter um filho com a escrava, porque ele tentou ajudar a Deus. Isso trouxe ruína para a sua vida. Não tente ajudar a Deus. Saiba esperar o agir de Deus. Crê que Ele tem algo na sua vida, mas saiba esperar pelo agir do Senhor. Não comece a tentar ajudar a Deus. E aí olha como Abraão esperou a Deus. Paulo escreveu em Romanos 4, ele disse como Abraão esperou a Deus. Abraão esperou o agir de Deus de duas maneiras. Primeiro, sem se enfraquecer na fé. Diz o texto que nós lemos, que Abraão esperou 25 anos, sem enfraquecer na fé. A sua fé não diminuiu, seu ânimo não diminuiu, o seu espírito não diminuiu, ele não duvidou, ele não ficou incrédulo, pelo contrário, diz a Bíblia que ele se fortaleceu. Abraão esperou em Deus sem enfraquecer na fé. Porque tem gente que ora uma semana, ora um mês, e depois, meu irmão, ele fica tão desanimado que até a igreja ele abandona. Não vai mais aos cultos, não ora mais por nada, porque Deus demorou, porque Deus não está ouvindo, porque Deus não está... Não, Abraão esperou sem enfraquecer na fé. Abraão ensina que a fé que apresenta o milagre de Deus é aquela que persevera. É aquela que continua, é aquela que não olha para trás, é aquela que não desiste, é aquela que não desanima das questões espirituais. Porque eu conheço gente, meu irmão, e eu já falei isso, que numa época da sua vida cristã, da sua relação com Deus, se ele esquecesse a chave em algum lugar, ele orava até Deus mostrar onde ele esqueceu. E hoje não ora nem para agradecer pela comida. Conheço gente que orava por tudo. Orava e intercedia por todas as questões, desde as pequenas às maiores. Sua vida de oração era intensa, intensamente buscando a Deus. Hoje não ora nem para agradecer.
Hoje não consegue nem agradecer por causa da refeição. Por quê? A espera, durante a espera, foi enfraquecendo na fé. Deixa de ir aos cultos, deixa de ir à igreja, porque Deus está demorando, porque Deus não opera na minha vida. E aí vem a segunda maneira como Abraão esperou em Deus. Abraão esperou em Deus sem enfraquecer na fé. Segundo, Abraão esperou em Deus, dando glória a Deus. Está escrito no texto que nós lemos, Abraão não esperou em Deus resmungando. Porque tem gente que diz, eu estou esperando em Deus, mas está demorando, Deus não me ouve, não sei o que, essa mulher não muda, esse daí também, olha aí, eu vou falar com o pastor, eu vou sair da igreja, eu acho que eu vou mudar, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não vou deixar. Abraão esperou a Deus, dando glória a Deus. Ele esperou em Deus, glorificando o nome de Deus, não resmungando, não ficando irado, porque tem gente que espera a Deus irado com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Tem gente que diz, eu estou esperando em Deus, mas aí Deus manda a bênção para alguém, ele fica com ira, mas Deus só abençoa o outro, Deus só dá para o outro. A irmã orou, já conseguiu o dela, eu estou orando, coloquei papel ano passado, ano retrasado, Deus não faz nada por mim. Ele fala que está esperando em Deus, mas irado, inconformado com o que Deus fez pelos outros. Abraão continuava testemunhando e glorificando a Deus. A fé de Abraão é a fé que sabe esperar em Deus, que aprendeu a esperar em Deus, que colocou tudo nas mãos de Deus e sabe que você pode não estar vendo, pode não haver nenhum sinal, pode não haver nada aos teus olhos, mas Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está operando. Esperar em Deus tem que ser da maneira correta, sem enfraquecer na fé, e dando glória a Deus, glorificando a Deus por tudo, continuando a servir a Deus, porque tem pessoas que até um joguinho com Deus elas querem fazer. Estou esperando em Deus, não demorou, também não vou mais trabalhar na igreja. Aí ele diz, não vou mais servir a Deus, não vou fazer mais nada para Deus, não vou fazer isso daqui. Não sabe esperar em Deus. A segunda característica da fé de Abraão, a fé que pode mudar a tua vida, querido, que é a fé verdadeira, é aquela que sabe esperar em Deus. Abraão aprendeu em 25 anos como é o trabalhar de Deus. E nesses 25 anos, ele descobriu algumas coisas. E uma coisa linda que Abraão descobriu, e que para mim é muito desafiadora, é essa frase que eu vou lhe dizer agora. Deus não está comprometido com o teu conforto. Deus está comprometido com o teu crescimento. Deus não está comprometido com o teu conforto. Deus está comprometido com o seu crescimento. Deus fez a promessa, não veio a bênção, porque sabe o que a gente quer? Deus fez a promessa, eu estou aqui, cai no meu colinho, tudo na bênção, tudo tranquilinho para mim, e você não quer crescer nada, você não quer amadurecer nada, você não quer sair dessa fé rasa em momento nenhum, você não quer melhorar no caráter, você não quer melhorar nos relacionamentos, você não quer crescer na fé. Ei, escute isso, Deus não está comprometido com o teu conforto, Ele está comprometido com o teu crescimento. Ele quer que você cresça, Ele quer que você melhore, e às vezes a demora é porque Deus está trabalhando na gente, é porque Deus está melhorando a gente, é Deus que estava trabalhando em Abraão, no crente Abraão, no homem Abraão, no pai Abraão, no marido Abraão. Será que Deus não está trabalhando em você nesse período, querido? Será, minha irmã, que nesses momentos é Deus trabalhando na tua vida? Abraão esperou o agir de Deus. Terceiro, a fé de Abraão era a fé que resistia às provações. Abraão tinha uma fé que cria que Deus muda, somente Deus muda. Abraão tinha uma fé que sabia esperar em Deus. Terceiro, Abraão tinha uma fé que resistia, que resistiu, que venceu todas as provações. Porque se você olhar
para Abraão caminhando para o Monte Moriá com o seu filho Isaque, para José na prisão, para Jesus no Getsêmani, para Moisés de frente do Mar Vermelho, para Davi na caverna. A lição é a mesma. De todos esses episódios bíblicos, a lição é a mesma. O crente não vive de explicações, o crente vive de promessas, irmão. Você não precisa das explicações de Deus, você precisa das promessas de Deus. Deus não é Deus que fica dando explicações o tempo todo. Deus é Deus que fez promessas, e Abraão creu nisso. Deus tinha dito, o seu filho será a tua herança. Ele creu nisso a tal ponto, que 12 anos depois do menino nascer, em Gênesis 22, a Bíblia diz que Deus fala a Abraão, eu quero que você sacrifique o meu filho. Sabe o que Abraão faz? Sobe no Monte Moriá e vai sacrificar o filho. Sabe por quê? Porque ele cria no que Deus falou. E ele disse, se meu filho morrer, Deus pode ressuscitá-lo. Deus vai ressuscitá-lo porque eu tenho uma promessa. Abraão não buscou explicações. Mas por que Deus está pedindo? Porque quando acontece algo conosco, irmão, a primeira questão é, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Por que não é com o vizinho? Por que não é com o outro? Por que tem que ser comigo? Por que é na minha vida? E a gente fica nisso. Abraão não pede explicações, Abraão creu na promessa. Meu irmão, eu não sei como vai acontecer, eu não posso te explicar como é o agir de Deus, é impossível descrever o milagre de Deus, porque milagre não se explica, não se descreve, porque senão não seria milagre. O que eu posso te dizer é que se Deus prometeu que estaria com você, Ele vai estar até o fim. É que se Deus disse que tem planos mais altos, caminhos mais altos e sonhos mais altos, Ele tem isso tudo para você. É que se Deus disse que você e a tua casa vão servi-lo, Ele vai trazer toda a tua casa no seu altar, restaurada, quebrantada e transformada. Se Deus falou que é o Todo-Poderoso, Ele é. Se Deus disse que o justo nunca vai mendigar o pão, você pode ficar sem emprego, numa luta financeira, mas não vai faltar a provisão de Deus na tua vida. Eu não sei te explicar, eu não sei como vai ser, eu sei que meu Deus é o Deus que tem corvos, tem anjos, tem todo o poder, e Ele é fiel, aleluia. Abraão sobe o monte, o pedido de Deus era estranho, mas Abraão sobe o monte, sem perguntar, por que comigo? Por que essa provação agora? Por que passar por isso agora? Porque tem gente que pensa, por que essa provação? E Deus, irmão, já disse, provações servem para muitas coisas na nossa vida. Aliás, segundo a Bíblia, isso é importante. Tempos de provação servem para pelo menos 3 coisas na tua vida. Guarde isso, que isso é poderoso. A Bíblia quem diz, tempo de provação, em primeiro lugar, serve para purificar tua fé, para melhorar a tua fé. O tempo da provação de Abraão fez com que ele tivesse uma fé mais adulta, mais madura, saísse de uma fé rasa. O tempo de provação serve para aperfeiçoar o caráter. Tempo de provação aperfeiçoa quem nós somos, querido. Muda dentro de nós. O tempo da provação muda você por dentro. Porque tempo de festa não muda você por dentro, mas tempo de provação muda você por dentro. Muda o teu caráter, muda a tua vida com Deus, muda a tua vida com pessoas. Porque muitas vezes só na provação que nós ficamos de joelho. Porque se não fosse essa aprovação, talvez você não estava orando todo dia, você não estava buscando a Deus como você está, você não estava fiel como você está, mas a aprovação aperfeiçoa o nosso caráter. Sabe o que a aprovação ainda faz? 2 Coríntios capítulo 12, a provação, o tempo da provação nos protege do pecado. O tempo de provação nos protege de pecado, nos protege de ficar longe de Deus.
de permitir que nós abramos algumas concessões em nossa vida. O tempo da provação faz isso em nós. Faz isso na nossa vida. Abraão resistiu ao tempo de provação. Aliás, a fé de Abraão era uma fé impressionante. Olha a fé de Abraão. Ela responde a qualquer chamado de Deus. Deus diz, Abraão, ele fala, eis-me aqui. Tem gente que Deus diz o nome dela, diz, vou ver, Senhor, vou ver se dá. Abraão respondia a qualquer chamado de Deus. A fé de Abraão era a fé que responde a qualquer chamado. Abraão é para sacrificar o filho, eis-me aqui. Abraão é para viver uma história de milagre, eis-me aqui. Abraão é para dar o dízimo, eis-me aqui, porque Deus começou a dar o dízimo, fazê-lo dar o dízimo. Abraão disse, a fé de Abraão respondia a qualquer chamado de Deus. A fé de Abraão obedecia prontamente, sem nenhum questionamento. Mas por que, Senhor? Para que, Senhor? Será que eu devo fazer isso mesmo? A fé de Abraão era a fé que respondia isso. A fé de Abraão tinha ação e direção. Deus falava, ele agia na direção que Deus mandava. Sai da tua terra, ele saía. Sobe um monte, ele subia. Sacrifica, ele sacrificava. A fé tinha ação e direção. A fé de Abraão não ficava protelando a ação. Porque tem gente que está protelando alguma coisa com Deus há anos, irmão. Um dia eu vou me entregar realmente a Deus. Um dia eu vou servir a Deus. Um dia eu vou cooperar. Um dia eu vou ofertar. Um dia eu vou orar por alguém. Um dia, você está protelando. A fé de Abraão não protelava a sua ação. Ele não ficava preocupado, não ficava divagando. Abraão, Deus falava, ele ia. A fé de Abraão. Por isso ele é o nosso pai na fé. Isso aqui é incrível. A fé de Abraão era capaz de transformar o lugar de provação em lugar de adoração. A fé de Abraão era capaz de transformar o lugar da provação em lugar de adoração. Gênesis capítulo 22. A Bíblia diz que Deus fala com Abraão e diz, sobe um monte e oferece o teu filho. Abraão pega Isaque, pega um animal e 2 servos, 2 empregados. E vai no caminho de Moriá. Quando chega embaixo do monte, ele diz aos 2 servos, você pode ler na sua Bíblia depois em Gênesis 22. Abraão diz assim para os 2 empregados, fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir para adorar a Deus e voltaremos. Olha o que Abraão diz, eu e o menino vamos para adorar a Deus. Ele não disse, eu estou indo matar o meu filho, eu estou indo matar o meu sonho, eu estou indo sacrificar minha história. Ele disse, eu estou indo adorar o meu Deus. A sua fé tem que ser capaz de transformar esse lugar de provação, esse deserto financeiro. Querido, transforma esse deserto financeiro no lugar da tua adoração. Adore nesse lugar, adore nesse monte e creia que o Deus da provisão, o Jeová Jirê, vai bradar como bradou na vida de Abraão e vai mandar o cordeiro e vai mandar provisão. Aí esse lugar vai se transformar no lugar da provisão. O lugar virou o lugar da provisão porque foi primeiro o lugar da adoração. Abraão tinha uma fé capaz de transformar o lugar da provação em lugar de adoração. Você já adorou a Deus no meio dessa crise? Você já adorou a Deus no meio desse deserto? Meu irmão, você está nele, mas você vai sair de lá. Abraão disse para os empregados, fiquem aqui, me esperem que eu vou voltar. Eu e o menino voltaremos. O texto está no plural. Ele sobe ao monte já dizendo, nós voltaremos, nós só estamos indo a adorar. Você está adorando no meio dessa crise, você está louvando a Deus no meio dessa crise. Transforme o lugar dessa peleja, dessa guerra, dessa provação em um lugar de adoração.
E a tua adoração vai atrair a provisão de Deus. E esse lugar vai passar a ser o lugar da provisão de Deus. Isso é poderoso demais, irmão. É lindo na Bíblia. Deus faz com que os lugares das nossas derrotas e fracassos sejam os lugares que nós prosperamos. Sabia disso? É só você pegar na Bíblia. O Egito foi o lugar do fracasso de José, e Deus o prosperou no Egito. Eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, esse lugar da tua provação, esse lugar desse deserto, esse lugar vai ser o lugar onde Deus vai te engrandecer, onde Deus vai te prosperar, onde Deus vai te levantar, onde você vai ser honrado. Vai ser neste lugar mesmo, em nome de Jesus, que a tua bênção vai chegar, aleluia. No lugar da provisão. Vai ser o lugar da provisão. Abraão creu em Deus. Quando não sabia onde, quando não sabia quando não sabia como e quando não sabia porquê. Vou repetir a você. Abraão creu em Deus e resistiu nas provações. Ele não sabia onde, ele não sabia quando, ele não sabia como, ele não sabia porquê, mas ele creu: o meu Deus vai agir na minha vida. Meu filho, onde? Não sei. Quando? Também não sei. Como vai ser? Também não sei. Por quê? Também não sei. Mas eu sei que o meu Deus vai agir na tua história, que esse mês é o mês da virada, que você está semeando para um 2014 diferente, abençoado, abundante. É um tempo de clamor, não sei onde, não sei quando, não sei como, não sei porquê. Eu só sei que o Deus de Abraão é o meu Deus, que surpreende, que faz o lugar da minha provação ser o lugar da minha provisão. Ele vai fazer isso na tua vida. Esse lugar de provação vai ser o lugar da tua provisão. A Bíblia diz que Abraão fez um monumento naquele lugar, porque ele creu. A fé de Abraão é a fé que creu. Deus muda nossa vida, nossa casa, nossa família. É a fé que soube esperar em Deus. É a fé que resistiu às provações. Há momento na nossa vida que você tem que só resistir, irmão. Eu digo a você: resista, fica firme, persista, que Deus vai te colocar no lugar da provisão. Resista essa provação, não se entregue, não abandone, não jogue a toalha, não saia de casa, não faça isso, não entregue os pontos, não deixe o diabo entrar na tua casa, não entregue, resista, porque o milagre de Deus vai se cumprir na tua vida. Ele é poderoso. Mas você que tem que resistir. Resista às tendências mundanas. Resista às palavras do Egito. Resista. E você vai ver Deus agir na tua vida. E para encerrar, a fé de Abraão era a fé que acreditou que Deus muda a história de uma família. Mesmo uma história complicada. E aqui cabe um parêntese. Porque há pessoas que acham: porque na minha família todo mundo se divorciou. Porque na minha família ninguém conseguiu isso. Porque na minha família tudo isso aqui. Pastor, isso aqui passou da minha tataravó para minha... Abraão creu: Deus pode mudar a história da minha família. Deus chama Gideão, e Gideão diz: mas eu sou o menor da minha casa é a mais pobre dessa nação, o que o Senhor tem conosco? E Deus diz para Gideão: é a tua casa. Meu irmão, independentemente do teu histórico, Deus pode mudar a história da sua família. A vida de Abraão é a fé que cria que Deus muda a história da família. A fé que sabe esperar em Deus. A fé que resiste às provações. Quarto e última. Paulo traz uma descrição nesses versos que nós lemos, extraordinária, da fé de Abraão, que confiava que Deus realiza
coisas impossíveis. A fé de Abraão era uma fé confiante em coisas improváveis, em realizações grandes, em coisas impossíveis. A Bíblia diz que Abraão ignorou anos de infertilidade e creu que Deus podia lhe dar um filho. Quando não havia mais esperança, ele confiou. Ele não se estribou nas suas forças, ele não ficou achando que ele ia fazer com a sua sabedoria, com o que ele podia, ele simplesmente creu. Não sei se você prestou atenção, no texto que nós lemos, a Bíblia diz que tudo era impensável. O texto bíblico diz que o corpo de Abraão estava acabado. E o de Sara também. Meu irmão, não tinha possibilidade de ter filho. Não tinha possibilidade dessa mulher conceber. Mas Abraão acreditou no impossível. Esta noite, permita-se crer no impossível de Deus para você. Esta noite, permita-se crer que Deus pode fazer grandes coisas, coisas improváveis, coisas surpreendentes. A fé de Abraão foi num caso irreversível. A Bíblia diz, o homem não tinha como gerar filhos, a mulher não tinha como engravidar, e Abraão creu contra a esperança. Coisa extraordinária é isso. E aí o texto diz, o versículo 17 que nós lemos diz, Abraão creu, porque o Deus dele era o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse era o Deus que Abraão cria. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão creu num milagre diante da impossibilidade. Meu irmão, a impossibilidade é um caminho para Deus. A tua impossibilidade é uma oportunidade para Deus agir. Nas impossibilidades humanas, Abraão creu num milagre. A impossibilidade era física. Não tinha como conceber, mas Abraão creu que Deus remove toda limitação. Que Deus toca e faz milagres impossíveis. Se Deus falasse com você uma coisa doida como falou para Abraão, você creria? Se Deus dissesse a você uma impossibilidade como essa que ele disse a Abraão, você acreditaria? A fé de Abraão era a fé que cria em coisas impossíveis, improváveis, em coisas que o homem não pode fazer. Se você voltar no texto bíblico, e eu peço que você faça isso, a Bíblia diz, no versículo 19, uma coisa impressionante. Diz assim, o seu corpo estava sem vitalidade, e o ventre de Sara sem vigor. Versículo 19. Sara tinha um ventre sem vigor. O corpo de Abraão não tinha vitalidade. Mesmo assim, ele creu no Deus que ressuscita mortos e faz que coisas que não existem apareçam do nada. Você é capaz de crer num impossível de Deus hoje? Você é capaz de crer que Deus pode surpreender você com uma obra impossível, improvável, surpreendente? Porque Abraão, a fé de Abraão creu nisso. Deus rompeu a limitação. Corpo sem vitalidade. Sara com um ventre sem vigor. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver, a Bíblia diz claro, Sara não menstruava mais. Não tinha como engravidar, não tinha como conceber, não tinha como gerar um filho. Tudo era impossível. Mas a Bíblia diz que o homem creu no impossível. Abraão é o nosso pai na fé, porque creu no impossível, acreditou no improvável, acreditou no surpreendente. Meu irmão,
Deus pode fazer o impossível na sua vida. Pastor, é impossível aos meus olhos, é impossível porque o meu patrão já disse, é impossível porque o médico já disse, é impossível a Deus, aos homens, mas não é impossível a Deus. O próprio texto de Gênesis capítulo 18, 21, quando o anjo anuncia para Abraão, diz: as coisas impossíveis aos homens não são demasiadamente difíceis para Deus. Gênesis 18, 21. Aquilo que é impossível a você, não é muito difícil para Deus, diz o texto. Você é capaz de crer no impossível? Você é capaz de crer essa noite que Deus pode reverter essa situação, abrir essa porta, curar esse homem? Você é capaz de crer que você vai vencer esse câncer, vencer essa enfermidade, vencer esse desemprego? Você é capaz de crer que tua família vai ser restaurada em 2014, que você não vai levar para o próximo ano uma família falida, caída, fracassada? Você é capaz de crer que Deus é o Deus do perdão, da cura, da restauração, que não há ferida que Ele não possa curar, não há família que Ele não possa restaurar, não há casamento quebrado e desfeito que Ele não possa refazer? Deus é o Deus das coisas impossíveis. Não foi por isso, mas eu vim com essa camisa hoje. Não estava combinado, até porque eu nem ia pregar hoje aqui, mas o Marcelão me deu ela hoje. O que é impossível aos homens é possível a Deus. A quarta característica da fé de Abraão é: ele cria no impossível. Essa causa está impossível, mas não é impossível para Deus. Deus pode reverter. Ouvimos o testemunho aqui, a empresa dizer porque não vai dar para você ser transferido, não vai dar para você ganhar esse emprego, não tem como, a multa é alta. É impossível aos homens, mas é possível a Deus. Deus pode abrir essa porta na tua vida. Ele pode fazer você virar esse ano, meu irmão, completamente sem dívida. Ele pode fazer um milagre na tua vida. Ele pode mandar uma provisão surpreendente a você. O nosso pai na fé disse: é possível. Eu quero dizer como filho dele hoje: se o meu pai disse que é possível, é possível. Se o meu pai Abraão viveu, eu posso viver. Se foi possível a ele, é possível a você também.